E a gente vai começar o programa de hoje com algo que nós adoramos: plantas. No Verde em Cena de hoje, nós vamos aprender sobre as epífitas. Acho que é isso mesmo, gente. São as plantas, as espécies que vivem sobre outra planta. Uma planta que depende da outra. É o caso das orquídeas, por exemplo. Agora, quando as flores acabam, o que a gente faz? Podemos criar novas possibilidades e embelezar a casa. Vamos acompanhar. Espaço Botânico apresenta Verde em Cena. Você já ouviu falar em epífita? É uma palavra um tanto quanto complicada, difícil de se usar no vocabulário, mas é uma palavra da biologia. Epífita significa aquela planta hospedeira, que ela se abriga, que ela se hospeda em outra planta. E não há necessariamente a função de enraizar em substrato, como no caso da terra. Sabe aquela plantinha que você vê pendurada nos troncos, nos galhinhos das árvores, como se fosse um parasita? E olha, que não um parasita no sentido mal. Alguns parasitas são bons também e fazem parte da natureza do meio botânico. O exemplo mais comum e mais bonito de epífita é o caso da orquídea. Olha só essa daqui, por exemplo, que é uma orquídea Phalaenopsis. Essas raízes saltitantes que saem para fora do vaso significa que na biologia, em termos técnicos, ela vai grudar no tronco de uma outra espécie, como no caso de uma outra árvore de grande porte. E no episódio de hoje do Verde em Cena, a gente vai aprender quais são os cuidados com as epífitas logo depois que acaba essa floração. Qual que é a dica a se fazer? Vamos lá? Hoje então a gente vai aprender como cuidar de uma planta epífita logo depois, quando ela acaba a floração, e esperar a floração toda bonitona para o próximo ano, que vai ser daqui em torno de 300, 260 dias, que é o ciclo, por exemplo, de uma orquídea, como no caso dessa da Phalaenopsis. Lembra? Essa daqui, inclusive, é um arranjo que nós fizemos em alguns episódios passados. Essa daqui foi plantada num espaço, num vaso adequado, com os devidos furos. Analisando a qualidade da planta, as raízes estão sobressalentes, sem presença de fungo ou excesso de umidade. Agora o que a gente vai fazer é condicioná-la a um plantio em uma outra árvore, em uma superfície rugosa, em uma palmeira, que é também uma das técnicas de se perpetuar e de se cuidar bem de uma planta epífita, como no caso dessa orquídea Phalaenopsis. Vamos lá? Veja só como a orquídea ela foi bem cuidada em todo esse período. As raízes estão sobressalentes, mas estão com pontos de brotação, como no caso desse verdinho, e a qualidade tanto da casca de pinos quanto do musgo que nós utilizamos está boa também, ainda úmida e sem a presença de nenhum tipo de fungo ou doença. Para nós amarrarmos, fazermos esse replantio em um tronco de árvore, o mais indicado é a presença de uma fibra natural. Nesse caso, eu vou usar o sisal, que é uma espécie de corda feita de estruturas naturais, como no caso de estrutura de palmeira. Mas você pode utilizar o barbante, sabe aquela linha de costura um pouco mais escura ou da cor de um tronco de árvore? Também é uma dica boa. Eu particularmente não gosto de sugerir nada de nylon, plástico ou até mesmo arame, que pode enferrujar e aí até mesmo estragar algum outro tipo de elemento ou muro que você tem perto aí da sua casa. No caso desse sisal, eu vou desfazer ou desenrolar um pouquinho a fibra, porque o bonito de uma epífita é que ela fique ali grudadinha no tronco de uma árvore sem algum outro tipo de elemento. Então a tendência é que, com a medida do tempo, com a insolação e também com a umidade, ela desfaça e desintegre essa fibra natural. Por isso que eu vou desfazê-la girando em sentido anti-horário, de modo em que ela fique um tanto quanto desarranjada assim do fluxo dela. E fica fácil depois para ela ir se desintegrando aos pouquinhos no tronco. E um dos aspectos interessantes também de se pensar na epífita é como adubá-las. E a técnica que eu vou usar hoje é a técnica da trouxinha. Sabe aquele pano de prato velho ou aquela roupa de algodão que você não usa mais, que já está em trapos?
você corta um pedacinho, um quadradinho e a gente vai fazer uma trouxinha de adubo. No caso do adubo, eu vou usar o bokashi, que é um adubo que eu já ensinei aqui, que é aquele misto, aquele mix de elementos naturais e de compostagem. Abrindo bem nosso paninho de fibra natural, a gente despeja um pouquinho só do bokashi. E faz aquela trouxinha de adubo. Por que a trouxinha? Porque é uma forma de garantir com que esse adubo fique sempre presente nas raízes da planta, e na medida que você rega, no contato com a umidade, o adubo vai aos pouquinhos se desfazendo, escorrendo e irrigando as raízes. Trouxinha de adubo feita, agora a gente vai lá para fora para plantar a orquídea em um tronco de árvore. Vamos lá? Como eu tenho um fio de sisal, que ele é bem rígido, ele não é tão fininho como uma linha de costura, por exemplo, eu vou amarrá-lo primeiro e ver a dimensão dele com o diâmetro do tronco de minha árvore, de forma em que eu não aperte muito, que eu deixe um espaço para entrar a orquídea aqui entre o tronco e o amarrilho. Aqui agora nós encaixamos a orquídea. No caso dessa, como é uma orquídea que ela veio já de um vaso, ela tem essa superfície aqui esponjosa que ajuda a garantir a umidade que leva a hidratação para as raízes. Então, não há necessidade de preencher com um substrato novo aqui. Nós acomodamos todo esse enraizamento no amarrilho de sisal como se fosse um cinto. E depois apertamos um pouco mais para estruturar a planta aqui. Nó finalizado, plantinha amarrada no tronco da árvore. E sabe aquela trouxinha de adubo que nós fizemos? A gente coloca bem aqui na pontinha atrás, quase imperceptível, fica como se fosse um segredo da planta. E na medida que você vai regando ou bombeando a água sobre ela, a água entra em contato com o adubo, no caso o bokashi, vai escorrendo para as raízes e as raízes absorvem isso por capilaridade. Finalizando esse plantio, mantendo a rega constante, o controle de umidade e também sempre deixando na recarga essa trouxinha de adubo, é só esperar a próxima floração no próximo ano, que a planta vai nascer bonitona e logo em alguns meses você já vai perceber que as raízes vão colar na rugosidade do tronco como se fosse uma cola e assim vai se integrar uma natureza, uma espécie a outra. Verde em Cena. Oferecimento Espaço Botânico. Mais que um garden, uma experiência natural. Sempre dicas muito interessantes, trazendo pra gente a forma certa de cuidar das nossas plantinhas, né? Nós que adoramos. Paulo, muito obrigada pelas dicas, viu? Um abraço a todos lá do Espaço Botânico.